Mas ele entrou na história de forma mais singular possível. Aqueles anjos que caíram, ele não foi resgatar, mas o homem ele quis resgatar. O único homem que poderia pagar o preço de nossa redenção seria, de fato, o próprio Deus encarnado. Adão, o primeiro homem que caiu, e Jesus, o segundo homem que venceu. Cristo ele habitava nesse mundo imperfeito e ele não caiu. Foi tentado em todas as coisas e não caiu. Nós estávamos em Cristo quando Cristo foi crucificado para que nós morrêssemos e ganhássemos uma nova vida, onde todos nós falhamos. Ele venceu. Para ser salvo, só Jesus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Café e Fé. No episódio passado, nós falamos sobre algo essencial. Jesus é Deus. Esse é o ponto de partida, a divindade de Jesus. Hoje nós vamos olhar mais atentamente para o lado dessa verdade. Jesus também é plenamente homem. Ele nasceu, ele cresceu, ele sentiu fome, ele teve sede, ele se cansou. E a Bíblia nos conta em várias passagens sobre este homem, Jesus de Nazaré. Para esse papo gostoso aqui, eu recebo os meus irmãos que fazem parte do nosso grupo de pregadores, o Márcio Mizubuchi, que já esteve aqui algumas vezes, e o Pedro Medeiros, também figurinha já bem marcada aqui do nosso Café e Fé. Sejam muito bem-vindos aqui no programa. Pastor, nós somos muito gratos, né, Márcio, de ter esse privilégio de estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho da palavra. É uma alegria, uma satisfação para nós poder ser recebido na casa dos ouvintes que nos acolhem nessa manhã para a gente conversar de coisas eternas, né? Muito gostoso. O menor versículo da Bíblia, ele tem esse teor maravilhoso, que é Jesus chorou. Mostra o sentimento, uma pessoa que tem empatia. Isso está escrito em João capítulo 11, verso 35. Tem aqui um texto do teólogo Calvino, que ele disse: Cristo revestiu-se de nossa carne, para que, tornando-se verdadeiramente homem, pudesse cumprir em nosso lugar aquilo que nos era impossível. Ele não apenas apareceu como homem, ele não apenas esteve entre nós na sua humanidade, ele entrou aqui se fazendo homem de carne e osso, e a palavra bíblica é tabernaculou conosco, habitando conosco. E nós vamos bater um papo aqui hoje, e eu queria que você pegasse o seu cafezinho aí, porque o nosso café está começando. Já já voltamos. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional.
Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Jesus nasceu aqui de maneira tão simples, numa manjedoura, foi criado, viveu em Nazaré, como homem, muito simples, diferente de qualquer outra ideia religiosa de Deus. Sempre os deuses são muito pomposos. Não um Deus que apenas apareceu no meio da humanidade. Ele, em toda a sua glória, poderia apenas ter feito um holograma lá de cima, mostrando-se. Então, ele tomou a carne e anunciou aqui, de fato, que Deus foi à feira com aquele povo, estava ali na realidade. Mas ele entrou na história de forma mais singular possível. A Bíblia nos diz em Gálatas 4:4 que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, com uma finalidade de resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. E ele nasceu como qualquer homem, dependente, vulnerável. Jesus não apenas aparece como homem, mas realmente ele nasceu, cresceu, viveu em todas as etapas da vida humana. Foi assim mesmo? Foi assim. E por quê, né, pastor? Se o senhor me permite, eu gostaria de responder utilizando a própria Bíblia, porque essa é a melhor resposta. essa é infalível. Tem um texto muito curtinho, são apenas 2 versículos, que ele explica para nós por que motivo Jesus nasceu e viveu como homem aqui. Está em Hebreus capítulo 2, versos 2 a 16. São só 2 versículos, como eu disse, mas com muita riqueza aqui, então vamos caminhar devagarinho aqui e a gente vai tentar extrair essa resposta. Por que Jesus viveu como um homem, de fato? E o verso 16 diz assim: pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Aqui tem um primeiro motivo por que Jesus se tornou homem. Porque ele não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão, que são os crentes. Os anjos, assim como os homens, também pecaram. Mas Deus, na sua soberania, aqueles anjos que caíram, ele não foi resgatar, mas o homem ele quis resgatar. Então esse é o primeiro motivo porque Jesus se tornou homem, para salvar o homem que se havia extraviado. Ele derramou a sua graça sobre nós, e aí agora eu digo nós como humanidade, como seres humanos. Veja, pastor, veja, Pedro, ele fez o mundo em 7 dias, porque ele é o Todo-Poderoso. Quando o homem pecou, ele poderia simplesmente ter exterminado tudo e feito novamente. Mas porque ele já nos amava antes mesmo que nós existíssemos. Porque a gente já estava no coração dele, ele resolveu enviar o filho dele para se tornar homem, a fim de salvar o homem que se havia extraviado. Ok, mas por que tornar-se homem? Ele não poderia salvar o homem lá de longe? Né? Por que ele virou de fato um homem? E aí a gente vai ver que o texto segue trazendo 2 finalidades. Né? Na segunda metade do versículo 17, diz assim: para ser misericordioso. Então esse para é uma finalidade, indica a finalidade. Por que ele se tornou homem? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Em outras palavras, Jesus veio até este mundo viver na pele toda a nossa angústia como homens, para que ele pudesse ter misericórdia de nós, para que ele soubesse exatamente as lutas que nós passamos e ele pudesse, então, nos socorrer.
né? E tem uma outra finalidade, que é a parte final do versículo 17, para fazer propiciação pelos pecados do povo. O que é propiciação? Esse termo teológico, às vezes a gente não entende. Propiciação, propiciar a ira de Deus é afastar a ira que ele tem contra o pecado. Deus odeia o pecado. Por quê? Porque ele é um Deus justo. Ele abomina o que é errado. Ele é amor? Claro que ele é. Deus é amor. Mas existe um outro atributo dele que é a sua justiça, que ele também ama. E quando o homem pecou, Deus tem uma ira santa contra o pecado. E ele odeia o pecado. Então o que Jesus veio fazer ao se tornar homem? Ele veio receber sobre si essa ira de Deus. Então esse é o motivo, o segundo motivo, o terceiro motivo que o texto está mostrando para nós por que Jesus virou homem, para desviar a ira de Deus e satisfazer a sua justiça. Então, resumindo o que esse texto nos diz, em 2 versículos apenas, por que Jesus se tornou homem? Primeiro, porque o homem pecou e Deus queria salvar o homem e não os anjos. Segundo, porque para que Jesus sentisse na pele a nossa fraqueza e com isso pudesse ter misericórdia de nós e nos socorrer em ocasião oportuna. E terceiro, Jesus se tornou homem para pagar a conta que nós devíamos como homens. Então, nesse caso, ele veio sem pecado, Sem pecado. mas ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. E eu queria perguntar ao Pedro aqui, apesar da Bíblia apontar a humanidade de Jesus, como em Isaías 53:3, homem de dores e que sabe o que é padecer, ele viveu uma vida sem pecado, para poder chegar até nós, né? Por que era necessário que ele vivesse sem pecado? Eu acho interessante que quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, e quando nós olhamos todas aquelas leis cerimoniais e aquelas sombras que a palavra de Deus diz que apontavam para a obra consumada de Cristo. E quando nós olhamos, por exemplo, para Levítico, para Êxodo, a gente vê que ali o sacrifício daqueles cordeiros, aqueles animais, eles tinham que ser sem mácula, tinha que ser perfeito, sem rugas, né? Não poderia estar maculado, não poderia ter defeito. Então ali Deus já exigia que o cordeiro ele fosse sem defeito. E quando nós olhamos a consumação da obra perfeita de Jesus Cristo, a gente vê que o Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus, onde todos esses sacrifícios veterotestamentários apontavam para esse sacrifício perfeito, nós vemos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é por isso que o único homem que poderia pagar o preço de nossa redenção seria, de fato, o próprio Deus encarnado, que é o Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, que é Jesus Cristo, que, assim como os irmãos comentaram num programa anterior, é o próprio Deus, aquele que também é Deus, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito. Então é por isso, pastor, que eu creio que o sacrifício que foi dado a todo aquele que crê, ele jamais poderia ter pecado, senão ele seria um cordeiro com mácula, né? Pois é, ele era sem pecado. Eu tenho uma ideia assim, que ele não foi feito do espermatozoide do Adão, porque é por um homem que entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Ele só recebeu o óvulo da Maria e o esperma era do Espírito Santo, mas ele veio para tirar o pecado. E Paulo vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é maravilhoso. Essa é a doutrina que a gente chama de a doutrina da dupla imputação. A imputação é quando você pega algo que é alheio à pessoa e coloca nela. Então, na cruz de Cristo houve uma dupla imputação. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o nosso pecado foi imputado a Jesus e a justiça dele foi imputada a nós. Isso é maravilhoso, é pura graça de Deus, não há mérito algum da nossa parte, apenas louvor a Deus por essa obra tão graciosa, tão misericordiosa que ele nos trouxe, né? Se Jesus não fosse homem, não poderia nos representar. E se não fosse Deus, não poderia nos salvar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem a disse, mas eu gosto dela. Essa pessoa diz que Jesus, o Filho de Deus, se tornou o Filho dos homens
para que o Filho dos Homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Eu acho que é de Matthew Henry. A impressão que é dele, que eu já li por ele. Existe um outro aspecto nesse assunto que eu acho muito maravilhoso, que é a questão da ressurreição, né? Que quando nós olhamos esse sacrifício perfeito de Jesus, o próprio Cordeiro de Deus, aquele que se tornou homem, que se tornou carne, quando ele morre naquela cruz e ao terceiro dia ele é ressuscitado pelo Pai, ali mostra, primeiro, em sua morte, que aquele sacrifício ele subiu como aroma agradável a Deus. E que na ressurreição aquilo era um testemunho de que o Pai o aceitou plenamente para a nossa justificação. Então, isso é um aspecto da humanidade de Jesus, mas que ele foi 100% de fato ressurreto pelo Pai para a nossa justificação. Gente, nós vamos continuar nesse assunto e você não sai aí, não. Pega seu cafezinho aí, esquenta de novo e já já a gente vai continuar. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Jesus foi totalmente homem. Nisto, ele era semelhante a nós, mas ele era diferente da raça adâmica, porque ele nunca pecou. E aqui, para cumprir a lei, ele brigou com os fariseus, ele desceu a ripa neles, expulsou. Ele passou sono, passou fome, mesmo assim, ele viveu uma vida sem mácula. Ele não pecou. 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19 diz: fostes resgatados, não de semente corruptível, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Para salvar esta raça humana, ele precisou ser perfeito. Ele viveu uma vida que nós não conseguimos viver. Cumpriu a lei que nós não conseguimos cumprir. Pela obediência de um só, muitos foram feitos justos, ou se tornaram justos. Então aqui nós temos dois homens. Adão, o primeiro homem que caiu, e Jesus, o segundo homem que venceu. E aqui eu tenho uma frase que eu queria botar aqui para vocês pensarem com a gente, que é uma frase do John Owen. A obediência de Cristo como homem foi a base da nossa justificação diante de Deus. Como é que vocês veem isso aqui? Porque tem muita gente hoje tentando se justificar pelas obras, pelos méritos, pela piedade, mas a justificação é somente por este homem, totalmente homem, sem pecado, que assume o nosso pecado. Roda aí a baiana. Só tem essa maneira de alguém ser justificado diante de Deus. Porque a santidade de Deus é tamanha, é tão perfeita, que nós, em estado de pecado, jamais teríamos a menor condição de atingi-la. E é por isso que é por meio dele que nós somos considerados justos diante de Deus. Mesmo aqueles que não estão muito familiarizados com a Bíblia, há uma história que todos conhecem, que ouviram na infância, que é a história de Davi e Golias. Vocês se lembram dessa história? Pois Eram dois exércitos,
E aí um exército dos filisteus tinha um homem chamado Golias, que era enorme, um gigante poderosíssimo, e ele vinha todos os dias afrontar o exército de Israel, dizendo assim, olha, não vamos lutar todo mundo contra todo mundo, não. Eu vou me oferecer aqui como o guerreiro do nosso lado, e vocês mandam um do lado de vocês. Quem ganhar, todo o exército ganha, né? Todo o restante do exército usufrui da vitória. E nós lemos lá naquela história que Davi, pela graça de Deus, venceu o gigante Golias e todo o exército se tornou vitorioso, pela vitória de um homem, Davi. Isso é uma ilustração daquilo que aconteceu com a humanidade em termos de pecado, porque um só homem, Adão, mergulhou toda a raça humana em pecado. Quando ele transgrediu, ele caiu, e ele passou a gerar filhos segundo a sua própria imagem, segundo a sua própria semelhança, pecadores. Então a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está lá em Romanos 5:12. Mas da mesma maneira, Jesus Cristo é um único homem que ao vencer e ao obedecer perfeitamente a lei de Deus, a sua santidade, e morrer pelos nossos pecados, ele distribui para todos aqueles que nele creem a sua justiça. Então a derrota de Adão foi a nossa derrota, mas a vitória de Cristo é a vitória de todo aquele que nele crê. E nós não somos vitoriosos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que maravilha. Algo que eu acho interessante que, se a gente for parar para analisar, Adão ele foi tentado em um mundo perfeito. Exatamente. E ele caiu. E Cristo ele foi tentado num mundo que já era muito imperfeito, onde já habitava o pecado, e ele não caiu. E assim como o Márcio comentou... Eu não concordo com você que era muito imperfeito. É totalmente completamente. Eu só não digo que era totalmente porque Cristo estava aqui, né? Sim, mas com certeza já era totalmente corrompido. O mundo, não é? Totalmente corrompido. Era absolutamente... A gente já fala, não, hoje em dia tudo está terrível, realmente está, mas nada é novo debaixo do sol, né, pastor? A imoralidade, a corrupção. Então, Cristo ele habitava nesse mundo imperfeito e ele não caiu. Foi tentado em todas as coisas e não caiu. Então, assim como o Márcio comentou, a história de Adão é a nossa história. Todos nós pecamos em Adão, todos nós estávamos unidos a Adão, Adão nos representava ali. Mas da mesma forma, para aqueles que creem, né, a história de Jesus Cristo é a nossa história. Ele morreu, aqueles que creem morreram juntamente com Cristo. Ele ressuscitou, aqueles que creem foram ressuscitados juntamente com Cristo. Então é assim como o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz, né, em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Já que a gente está falando de Adão e de Cristo, porque a Bíblia chama o próprio Senhor Jesus de o segundo Adão, né? Lá em Adão, quando ainda não havia pecado, está lá no capítulo 2 de Gênesis, segundo capítulo da Bíblia, a Bíblia diz, Deus olha para o Adão e fala assim, não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz a Eva, né? Tira aquela costela do Adão, traz para o Adão e forma-se ali o primeiro casamento. E nós sabemos, pelo restante das Escrituras, que essa relação de Adão com Eva, ela é uma figura da relação de Cristo com a igreja. Né? Quando Adão vê a Eva pela primeira vez, que Deus a criou e a trouxe para ele, Adão faz uma poesia, ele diz assim, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa por quanto do varão foi tomada. Ele está dizendo o seguinte, ela é igual a mim, ela me complementa, eu estou unido a ela. Da mesma maneira, Jesus Cristo precisou se fazer carne para que nós e ele pudéssemos ser osso dos ossos e carne da carne. É maravilhoso. E houve até uma cirurgia semelhante. Quando aquele soldado estocou Jesus do mesmo lado de onde foi tirada a mulher, a Eva do Adão, agora foi tirado a igreja que é a noiva de Cristo. Olha que maravilha. Né? Toda a palavra de Deus ela tem essa única história, a história maravilhosa desse casamento entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Né? Da mesma maneira que Adão precisou ser colocado num sono profundo para tirar a costela e dessa costela Deus fazer a Eva, da mesma forma, Jesus Cristo, o último Adão, foi colocado não num sono profundo, mas na própria morte, para que por meio dessa obra, e lá na cruz ele foi, como o pastor mencionou há pouco, foi ferido justamente na costela, não é coincidência.
Lá naquela obra da cruz, Deus faz a noiva de Cristo, que somos nós, todos os que cremos em Jesus. Você e eu precisávamos estar lá também, não fisicamente, mas assim como nós estávamos em Adão, quando Adão pecou, na sua essência, nós estávamos em Cristo, quando Cristo foi crucificado, para que nós morrêssemos e ganhássemos uma nova vida. Hoje aqui nós vimos Jesus não apenas como Deus encarnado, ele foi o homem com todas as dores, homem de dores. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele sofreu, ele foi tentado e ele venceu onde todos nós falhamos. Ele venceu. E essa vitória dele é a nossa vitória, né? No céu não tem batistas, não tem católicos, não tem assembleianos, não tem religioso nenhum, só tem pessoas que nasceram de novo mediante a obra de Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, porque debaixo da terra não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É verdade. Nós temos que continuar falando sobre esse assunto, porque há muita confusão, há muita religiosidade neste mundo. E quando a gente foca nessa exclusividade de Jesus Cristo, isso pode parecer radicalismo, e de certo modo é. Mas é exatamente isso. Eu não tenho outra forma de respirar senão pelo ar. Eu posso matar a minha sede com água, com vinho, várias coisas que... Mas para respirar, só ar. E para ser salvo, só Jesus. O Deus homem que esteve conosco, que foi para a cruz em nosso benefício. Eu queria agradecer a vocês. Eu que agradeço, pastor, pela alegria de poder participar aqui, agradeço também, mais uma vez, aqueles que nos acolheram nesse café da manhã, nesse tempo precioso. Uma alegria sempre estar aqui. Eu também sou muito grato, pastor, por mais uma oportunidade. Só para a gente lembrar para os irmãos, né? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E é nisso que nós nos apegamos. Amém. No próximo episódio nós vamos dar um passinho a mais, porque essa vida perfeita de Jesus nos leva direto para a cruz. E é lá que a gente vai trabalhar um pouco mais a realidade da nossa salvação. Eu espero você no próximo Café e Fé, onde nós vamos conversar um pouco mais. E aqui aquele abraço carinhoso desse velho mendigo da graça para você. Até a próxima. Eu sei que você anda correndo demais nesse mundo, e o que eu gostaria de dizer, uma palavra rapidinha, é que o descanso da nossa alma só pode vir por meio de Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Aquele abraço, velho coração. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos.
Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar.